Olá, olá, minha gente, graça e paz, boa noite, paz de Cristo Jesus a todos. Bora lá, vamos chegando para mais uma live, vamos lá. E hoje vamos falar aqui sobre um assunto extraordinário, dando aqui o pontapé inicial, né? Começando a nossa série de lives sobre as parábolas de Jesus, essa série que está muito interessante, decifrando as parábolas de Jesus. Vai ser um tempo extraordinário e eu conto com você aqui, quero você aqui comigo. Prepara aí o seu papel, prepara a caneta, porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui, beleza? Muita gente boa chegando, Deus abençoe vocês. A irmã Lucileide já está aí, Deus abençoe sua vida. Minha amiga Doralina entrou aí também. Muita gente boa já deixando mensagem aqui. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. E vamos lá, vamos comigo. Me ajuda aí, como eu sempre peço a ajuda de vocês. Hoje não vai ser diferente. Pega aqui essa setinha na sua direita, aqui, ó. Dispara para o máximo de pessoas que você puder. Já avisa aí que eu estou aqui ao vivo, já coloca lá no grupo da igreja, no grupo de jovens, no grupo de líderes, no grupo de pastores, no grupo da família. Avisa que eu estou aqui e vou falar sobre essa parábola tão extraordinária que é a parábola do joio e do trigo. Muitas lições importantes para nós aprendermos aqui, tá bom? E para tudo, porque a minha esposa acabou de entrar na live, a minha princesa, Vanessa Sena, que está aqui, ó. Boa noite, meu amor, boa noite, minha vida. Deus te abençoe, tá? Muito bom ter você aqui, meu amor. O Sandro lá de Fortaleza, Deus abençoe, profeta do Altíssimo, forte abraço. Então, minha gente, pega aí, dispara essa live aí para mais alguém, avisa que eu estou aqui e vou falar sobre a parábola do joio e do trigo, dando aí início, né, à nossa série de lives, decifrando as parábolas de Jesus. Eu coloquei ali uma enquete no meu story hoje, para vocês escolherem qual o assunto que nós trataríamos hoje aqui, e eu coloquei lá duas opções, né? O joio e o trigo e o credor incompassível. Vocês escolheram o joio e o trigo. Amanhã eu faço outra enquete, coloco aqui mais duas opções, vocês escolhem. Nós vamos trabalhando aí dentro dessa dinâmica. Vocês vão escolhendo as parábolas, né? Duas opções, vocês escolhem e a gente trabalha o assunto. Então vamos lá. Mais uma vez eu te peço, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Avisa que eu estou aqui, beleza? Vai interagindo também aqui. Se você for reagindo a essa live aqui, vai aparecer a opção de você reagir. À medida que você vai reagindo, isso vai fazendo o algoritmo entregar para mais pessoas. Também vai aparecer aqui a opção de você adquirir um selo, você não é obrigado, mas você pode fazer se você quiser, vai ajudar muito também. Meu amigo Vilmar Custódio, lá de Caldas Novas, Goiás, esse príncipe de Deus, esse jovem exímio pregador, Deus abençoe sua vida, tá, queridão? Deus abençoe muito sua vida. Bom te ter aqui, amigo. Meu amigo já de longas datas, tá bom? Isso aí, vamos estar na DCEP domingo e segunda. Próximo domingo, agora e segunda-feira. Estou aí, Lucas. Se Deus quiser, eu e a Vanessa estaremos aí na DCEP. Tá bom? Gente, minha sogra entrou na live também. Meu Deus, aí é forte. Irmã Lúcia Sena, essa mulher de Deus, essa profetisa do Senhor. Bom ter a senhora aqui. Tá, dona Lúcia? A pastora Dulce acabou de entrar também, já mandou uma paz aqui. Muita gente boa chegando. Então vamos lá. Prepara aí o seu papel e a sua caneta que nós vamos falar aqui sobre a parábola do joio e do trigo. Vou extrair aqui algumas lições. Lembrando que essa live vai ser um pouquinho mais curta. Normalmente eu faço lives aí com 1 hora de duração. Essa vai durar aí uns 45 minutos, tá bom? Então fica atento, porque 10h45 começa, 11h30 a gente já está terminando. Aqui uns 5 minutinhos para agradecer o pessoal e depois a gente já entra na explanação. Meu amigo Neilson, lá de Salvador, na Bahia, está aqui, lançou um livro também. Depois eu vou falar com mais calma do livro dele. Assim que chegar o exemplar aqui, vou fazer questão de anunciar, porque é um amigo querido, um pensador, camarada extraordinário, está aqui na live também. Deus abençoe, tá, mano? Beijão no coração. Ok? Vamos lá, minha gente. Vamos falar então sobre a parábola do joio e do trigo. Já preparou o papel, já preparou a caneta? Lembrando que para o povo que está no grupo da Academia Querix, o grupo número 10, vocês já vão receber lá essa live, vão receber também o PDF dessa live, tá? Eu ainda não enviei a live de ontem lá, porque ainda tem gente para entrar no grupo, para depois não ficar reenviando. Vou esperar até amanhã, o restinho de pessoas que tem para entrar vão entrar, e aí depois eu já envio o conteúdo de ontem e o de hoje para vocês, tá bom? Pessoal do grupo. Vamos lá. Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30, depois do verso 36 ao verso 43. Eu vou ler para vocês aqui, é um texto muito conhecido, mas vamos ler
para nós ficarmos bem por dentro aqui do texto, tá? Mateus capítulo 13, para a gente começar a falar de parábolas aqui, Mateus capítulo 13 é conhecido como capítulo das parábolas, porque aqui Jesus conta pelo menos 7 parábolas referentes ao reino de Deus. Quem já participou da escola de sabedoria comigo, né? Eu trabalhei o tema reino, honra e sabedoria, eu uso esse capítulo 13 aqui para explicar algumas coisas sobre o reino de Deus. Então, quem já participou da escola de sabedoria sabe da importância desse capítulo, porque eu trato pelo menos aí quase 1 hora sobre esse assunto, só que baseado em Mateus 13. Mas o capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o reino de Deus. E Jesus usa aí 7 parábolas para falar sobre a implantação do reino, o crescimento do reino, o valor do reino, as responsabilidades dos discípulos no reino. Então as parábolas, cada uma aqui tem um propósito. E essa não é diferente, tá bom? Essa não é diferente. Então vamos começar para a gente entender, vamos lá. Jesus sempre utilizou de parábolas como um recurso pedagógico, como um recurso teológico para ensinar os seus ouvintes, para ensinar o povo. Então você sempre vai encontrar Jesus contando parábola, usando as parábolas como recurso teológico, recurso pedagógico, para quê? Para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus. Então, para que essas revelações fossem mais acessíveis, para que as pessoas tivessem um entendimento melhor do que ele queria falar sobre o reino de Deus, ele usava o recurso das parábolas. Então, se você pegar aí os evangelhos, Jesus contou mais de 40 parábolas. Há quem pegue uma parábola ou outra aí e acabe tornando ela uma só. Alguns dizem 39 parábolas, outros 42, mas o fato é que são mais de 40, tá bom? Pelo pouquinho que eu já estudei sobre o assunto, são mais de 40 parábolas. Então Jesus sempre usou as parábolas para quê? Para transmitir verdades do reino de Deus de maneira mais simples. Ele pegava coisas do cotidiano, pegava coisas, né, que o povo estava acostumado a vivenciar, a presenciar, a viver, a fazer, e usava isso como exemplo para representar verdades espirituais, para falar sobre verdades eternas, e normalmente ligadas ao reino de Deus. Sempre Jesus, você vai olhar, na maioria das vezes ele começa as parábolas dizendo: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus será semelhante a tal coisa. Então, normalmente as parábolas, elas estão ligadas a verdades e a revelações sobre o reino de Deus. Jesus selecionava os assuntos e usava as parábolas para poder falar. Essa parábola aqui, do capítulo 13, especialmente, Jesus está falando da implantação e do crescimento do reino. Da implantação e do crescimento do reino. E essa parábola do joio e do trigo, só a guisa de introdução aqui, ela vai ilustrar a luta histórica da obra da redenção. Guarda isso aqui, tá? Essa parábola do joio e do trigo, ela vai revelar a luta histórica, a luta cósmica, né, que sempre existiu da história da redenção. Por quê? Porque vai mostrar aqui o esforço do dono do campo em fazer o trigo dar certo e o inimigo semeando o joio para fazer dar errado. Então aqui nós temos uma visão dessa luta histórica que sempre existiu na história da redenção. O que a gente aprende com isso aqui? Tá? Nós acabamos de ler. O dono da seara, ele planta o trigo e o inimigo vem à noite e planta o joio. O inimigo vem e planta o joio. Eu já vou ler o texto, mas só para você entender. Você já conhece a parábola, né? Então, o que isso aqui revela para a gente? Isso mostra que o reino já está presente, nós já estamos vivendo aí o reino de Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que temem a Deus, são representantes do reino, estão vivendo o reino, mas o mal, ele coexiste, o mal não foi erradicado. Então, o mal, ele coexiste junto com o reino. Isso mostra essa batalha cósmica, essa batalha antiga, né? Que sempre houve e haverá até o fim dos tempos, é o que a parábola mostra. Uma outra coisa importante a pontuar nessa parábola aqui, que ela não está falando especificamente, não é uma alegoria, né, de indivíduos específicos dentro da igreja, fulano, beltrano, né, de indivíduos específicos, não. Está falando de quê? De uma imagem, como eu falei aqui, de uma cosmovisão, está mostrando aqui aquela imagem cósmica da realidade do mundo como o campo onde Deus decidiu plantar o seu trigo. Isso aqui é muito importante você entender. O trigo aqui representa os filhos de Deus, aqueles que reconhecem o Cristo e a obra messiânica, e os filhos do maligno aqui
são aqueles que praticam a iniquidade, ok? Aqueles que não têm o coração aberto para o reino de Deus, esses são os filhos do maligno, porque o mundo jaz no maligno. E aí a gente não vai entrar aqui em muitos pormenores por causa do tempo, tá bom? E o que é importante você entender aqui é que ambos eles coexistem até o fim. Então, tanto o trigo quanto o joio, eles vão coexistir aqui até o dia da colheita. Não vai ser erradicado. Então, tanto o trigo quanto o joio vão coexistir até o dia da colheita. É isso que a parábola nos mostra aqui. E aí tem uma frase, né, um pensamento de John Stott que reflete muito bem isso aqui. John Stott disse o quê? Que o reino de Deus é tanto uma realidade presente como uma esperança futura, porque é isso que mostra aqui. O reino como uma realidade presente, essa luta, né, entre o bem e o mal, entre os que temem a Deus, os que não temem, essa coisa, né, essa batalha que a gente vive. E essa parábola também nos ensina que viver no reino de Deus vai exigir paciência, vai exigir diligência, vai exigir discernimento para você entender quem é o joio, quem é o trigo. Então tudo isso está embutido aqui nessa parábola, tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui então Mateus capítulo 13, verso 24, diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então repare que a semente é boa e que o campo é dele. Mas dormindo os homens, quem dorme não é o dono da seara, são os homens, os que trabalham para ele. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele joga o joio e sai, porque ele não consegue permanecer onde o trigo está. Então ele lança o joio e vai embora, o inimigo. E o verso 27 diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeamos no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Aí o texto segue. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí o dono da seara responde: porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Aqui está a grande verdade, ó. Deixai crescer a ambos juntos até a ceifa. Vai ter o dia da separação. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus contou a parábola. Agora tem aqui algo muito interessante, que é o quê? O próprio Jesus explicando a parábola que ele contou, está no verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Jesus está na própria casa, na sua própria casa. Foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Aí ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Está falando dele mesmo, né? Que a boa semente aqui é o Evangelho. O campo é o mundo que pertence a ele, tudo pertence a ele, né? A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Aí Jesus segue: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, preste atenção no último versículo aqui, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que é interessante nessa parábola aqui, gente, meu irmão também entrou na live, meu irmão Samuel, beijão no coração, mano, beijo no coração da Maria também. Uma coisa interessante nessa parábola aqui é que o próprio Jesus já dá a explicação. Então não tem muito que a gente querer inventar aqui no texto. Isso aqui é uma grande verdade de interpretação, tá? Se o próprio Cristo, se o próprio autor da parábola já deu o significado da parábola, então não tem muito que a gente explorar aqui. O que a gente tem que fazer é aplicar o texto. Por quê? Porque o próprio Jesus já deu o significado da parábola. Deixa isso aí claro no seu coração. Você que é pregador, você que é pensador, você que é estudante da Bíblia, se Jesus já deu o significado, não tenta arrumar chifre na cabeça de cavalo. Não tenta inventar pólvora. Se Jesus já deu o significado, se ele já falou que o campo é o mundo, que quem semeia é o filho do homem, que o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, quem lança o joio é o diabo, que a ceifa é o fim do mundo, que depois vai haver uma separação, onde os ímpios vão ser lançados no lago, no inferno, no fogo, e os justos vão resplandecer no reino. Se Jesus já deu explicação, não tenta inventar a pólvora, já está aqui a explicação da parábola.
Só não entende se a gente não quiser, ele já explicou. Então, o que nós vamos fazer a partir da interpretação do próprio Cristo? Nós vamos tentar entender um pouco melhor a partir daquilo que Jesus já falou. Para isso, nós vamos extrair algumas lições aqui. A primeira coisa que eu preciso que você entenda dentro dessa parábola, deixa eu só beber um golinho de água aqui, dentro dessa parábola, está no verso 24. Olha o que diz o verso 24. O verso 24 diz assim, ó. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Guarda no seu coração. O reino começa com boa semente. O reino começou com uma boa semente. A boa semente aqui representa os filhos do reino, aqueles que abriram o coração. Se você pegar o contexto do capítulo 13, Jesus diz que quando a semente é lançada, ela encontra 4 tipos de terra. A terra que a ave do céu leva embora a semente, a terra que tem pedra, a terra que tem espinho e a terra que é boa. E ele mesmo explicou que cada tipo de terra é um tipo de coração que recebe. Então Jesus já está ensinando para a gente aqui no contexto que aqueles que recebem a palavra de coração aberto, esses se tornam os filhos do reino. Então Jesus já no contexto aqui tinha explicado isso. E ele diz que o reino começa quando o homem, que no caso aqui é ele mesmo, semeou uma boa semente. Guarda isso aí no seu coração, anota em algum lugar, tá? Ah, minha cunhada entrou aí, beijo no coração, Maria. Anota isso aí, guarda no seu coração. O reino começa com a boa semente. O reino não começou com joio, o reino começou com trigo. Isso mostra para quê? Que a obra de Deus ela é pura, ela é perfeita, o propósito é bom, o propósito é certo, mas infelizmente o diabo coloca o joio. Então a obra, o reino, não começou com joio. Tem joio no campo onde o reino está plantado. Tem joio misturado no meio do trigo, mas o reino não começou com joio, começou com a boa semente. Você pode se alegrar comigo aí por causa disso? Porque tem gente que acha que todo fundamento está perdido porque tem joio no meio. Todo fundamento está perdido, ele coloca tudo dentro de um cesto só e traz as suas conclusões e até se afasta do evangelho por causa do joio que está imbuído no meio do trigo, mas esquece que o reino começou com a boa semente. O homem lançou a boa semente, ok? Jesus é o semeador que planta, e ele só planta o bem, ele só planta o que é bom. E o reino começou com isso, ok? Outra coisa, o campo pertence a ele. O campo é dele. Ele diz que o campo é o mundo. Então o campo é dele. A própria parábola diz aqui, ó, e semeou no seu campo. Semeou no seu campo. O campo é dele. É ele quem está no comando, é ele quem está no controle. Ok? Então não despreze o fundamento por causa do joio. Começou com a boa semente, o campo é dele, está tudo sob controle. Ok? Nada que vem dele pode ser corrompido. Uau, vou repetir isso aqui. Nada que vem dele pode ser corrompido ou destruído. Por mais que o diabo trabalhe, peleje, fique nessa luta constante para tentar destruir aquilo que ele planta, o diabo nunca vai conseguir, porque tudo que Deus planta, tudo que o Cristo planta, não pode ser corrompido. Ele sempre vai ter os seus remanescentes. Isso é uma verdade preciosa que está embutida aqui nessa parábola. Ok? Uma aplicação que nós podemos trazer para nós é o seguinte, o quê? Nós precisamos valorizar a genuína identidade do trigo. Ao invés de só olhar para o joio, nós precisamos valorizar a identidade do trigo, porque quem plantou esse trigo foi o próprio Cristo. E aí tem uma frase de Spurgeon, que ela é fantástica. Charles Spurgeon, certa feita, disse: quando Deus planta, ele planta para a eternidade. Não, para de graça, eu vou repetir. Quando Deus planta, ele planta para a eternidade. A igreja não é um projeto falido. O reino não é um projeto falido. Não é porque o diabo semeou o joio que está tudo perdido. Não. Haverá o dia da ceifa. Está tudo sob o controle de Deus. Cada escândalo, cada problema que acontece, cada crise que a igreja entra, guarda isso aqui. Essa frase de Spurgeon, ela é fantástica. Quando Deus planta, ele planta para a eternidade. Então Deus não iniciou nada para dar errado. Ele não iniciou nada para dar errado. Somos nós quem desistimos, somos nós quem retrocedemos, somos nós quem paramos. Ele não. Tudo que ele começa é perfeito e é para a eternidade. Você está comigo nessa palavra? Me ajuda aí. Então a primeira lição que eu quero que você aprenda aqui
é que o reino começou e começa com a boa semente. O reino não começa com joio, o reino começa com trigo. Ok? Segunda lição que a gente tem que aprender, e é uma verdade, é um axioma que está dentro desse texto aqui, uma verdade inegociável. O diabo trabalha nas sombras, trabalha na surdina, na escuridão, na calada. Nada é feito à luz do dia. Quando se fala de obra do maligno, olha o que o texto diz, está no verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, o inimigo faz isso quando os homens dormem. Aqui não está falando do sono, semelhante àquele de Mateus 25, né? Não está falando de sono espiritual, está falando aqui do período do descanso. Os homens trabalham durante o dia e dormem à noite. Dormindo os homens depois do trabalho, o inimigo foi lá e semeou o joio. Quando eles acordaram, o joio já estava lá. Então isso aqui está apontando para quê? Para o tempo sombrio. O diabo vai lá e semeia no tempo sombrio, no tempo das sombras, no tempo da escuridão, na surdina. E o que é que ele planta? Ele planta o joio. E que joio é esse? A palavra no português para isso aqui, nós não temos uma tradução muito 100%. Então, usaram a palavra joio aqui, mas seria, no português, cisânia ou zizânia no grego. O que é a zizânia no grego e a cisânia no português, que foi traduzido para joio, para facilitar? Seria o joio seria o lolium temulentum. Lolium temulentum, o joio. Aqui aparece a zizânia ou cisânia. O que é? É um cereal venenoso que parece muito com o trigo. Parece muito com o trigo, mas ele é venenoso. É uma erva daninha que semelha-se muito ao trigo, mas é venenoso. Então repare que o objetivo do diabo plantar aqui o joio ou a zizânia, né? A cisânia com C ou zizânia com Z no meio do trigo, não é apenas confundir, mas também envenenar. Não, para de graça, eu vou repetir. O objetivo do diabo aqui não é apenas confundir, para misturar joio com trigo, mas também para envenenar. Mas também para envenenar. A gente tem que ter isso aqui em mente. O diabo sempre vai ter os seus para tentar envenenar o seu coração, a sua mente. O diabo vai usar qualquer boca disponível para tentar te fazer parar. O diabo vai usar qualquer coração disponível, qualquer mente disponível para maquinar o mal. Então, a zizânia que aparece aqui no texto, a cisânia, é um veneno. Então, o diabo não quer apenas confundir, ele quer também envenenar. Ok? Então, o inimigo ele age de maneira sorrateira, durante a noite, quando ninguém espera. Ok? A ação do diabo, outra coisa, ela é sempre clandestina, é enganosa. Ela busca corromper aquilo que Deus iniciou. Busca envenenar aquilo que Deus semeou. Ele tenta envenenar, ok? O que nós podemos trazer para nós sobre isso aqui? Nem tudo que parece trigo é de Cristo. A igreja deve ter esse discernimento para entender aquilo que alimenta e aquilo que mata. Aquilo que alimenta e aquilo que mata. E aí eu vou entrar aqui agora em algo interessante. Como é que faz a diferença entre o trigo e o joio? Você tem que conhecer. Um leigo, agora eu vou afundar o prego, aperta o cinto aí. Um leigo não sabe discernir o trigo da cisânia. Não sabe discernir o trigo do joio. Só tem uma coisa que faz você discernir o trigo e o joio, porque eles são muito parecidos, é o conhecimento. E por que tem gente que é envenenada? Porque falta conhecimento. Por isso que os nossos cultos de campanha são mais lotados do que os cultos de ensino. Por quê? Porque o povo não quer conhecimento para discernir o que é trigo e o que é cisânia. Tem alguém comigo aí? Então só tem uma coisa que vai te ajudar a discernir o que é joio, o que é cisânia. É o conhecimento. É o conhecimento. E é o que, infelizmente, muita gente não procura. Aí acaba sendo envenenado, porque falta conhecimento. Foi isso que aconteceu lá em 2 Reis 4, quando Eliseu mandou buscar alimento para os homens, para os filhos dos profetas, e o moço foi lá e pegou uma erva daninha e colocou na panela e quase matou todo mundo. Aí alguém gritou, tem veneno na panela. Eliseu vai lá e manda colocar farinha e tira o veneno. Por que aquele moço levou erva daninha
e colocou na panela. Não é porque ele queria matar os seus amigos, não, porque faltou conhecimento. Ele não tinha conhecimento. Por não conhecer, por não saber diferenciar uma coisa da outra, a falta de instrução, a falta de conhecimento, fez com que ele envenenasse todo mundo. Ok? Então, o que faz a gente discernir aqui o trigo do joio é o discernimento. Nem tudo que parece trigo é trigo. Ok? Queria que tivesse a opção de mandar áudio para mandar uma glória a Deus bem alto, meu amor. Se você der uma glória aí no quarto, o povo ouve aqui, pode ficar à vontade. Tá bom? Então vamos lá. E aí tem uma frase, eu gosto muito de usar outros pensadores, né? Dr. Martin Lloyd Jones, autor do livro Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd Jones diz algo fantástico. Ele diz o seguinte, que o maior perigo à igreja, não da igreja, o perigo à igreja, o perigo que vem contra a igreja, o maior perigo à igreja não vem de fora, mas do falso evangelho dentro dela. Parece trigo, mas não é. Parece que alimenta, mas mata. Uau! Vou repetir. Dr. Martin Lloyd Jones disse que o maior perigo à igreja não vem de fora, mas do falso evangelho dentro dela, desse joio, dessa cisânia que está imbuída aí no meio, as pessoas não sabem discernir e acabam comendo qualquer coisa. Então, a primeira lição que a gente aprende é que o reino começou com a boa semente. A segunda coisa que a gente aprende é que o inimigo trabalha nas sombras, na surdina. Ok? Terceira lição que a gente aprende aqui, o crescimento conjunto é inevitável. O crescimento dos dois é inevitável. Infelizmente, irmão, isso aqui é uma grande verdade. O joio vai crescer junto com o trigo. Nós não vamos conseguir erradicar o joio. Por quê? Porque a parábola mostra, o próprio Cristo mostrou, tanto na parábola quanto na interpretação dela, que o joio vai continuar crescendo no meio do trigo. E aí tem gente achando que vai ser o vingador gospel, né, que vai resolver o problema da igreja e vai conseguir tirar o joio. Se o próprio Jesus disse, não tem como, só no dia final que a gente vai separar. Então a gente tem que entender que sempre vai ter. Por quê? Porque esse crescimento conjunto ele é inevitável. Tanto o trigo quanto o joio vão crescer no mesmo campo que é o mundo. O joio cresce ao lado do trigo e a semelhança só é percebida quando começa a frutificar. Só quando começa a frutificar que aí você consegue ter perceber no seu olhar, né, de maneira mais lúcida, a diferença entre o joio e o trigo, porque o trigo ele frutifica. E o joio não, o joio só dá palha. Ok? Os irmãos estão comprando selo aí, muito obrigado. Apóstolo Renato, obrigado. A irmã Rita também comprou um selo, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, muitíssimo, tá bom? O que a gente aprende com isso aqui? Que o mal não pode impedir o crescimento do reino. E que ambos vão crescer, mas em direções opostas. Quais são as direções opostas? Porque o trigo cresce para a vida, o joio cresce para a condenação. Então não fica triste quando você vê o joio crescer. Não fica triste, por quê? Porque se você olhar aqui, você vai ver que o joio está crescendo. E aí tem gente que fica triste quando vê o joio crescer, mas esse crescimento aponta para direções opostas. Por quê? Porque o trigo cresce para a salvação, o joio cresce para a perdição. Então não fica triste quando você vê o joio crescer, não. É no final que a gente vai conseguir entender. Então você não deve se escandalizar ao ver ímpios prosperando, ao ver falsos mestres dentro da igreja, ao ver falsos ensinamentos, quando você vê os engodos, tudo isso aí já estava muito explícito. Mas a verdade inexorável é essa, é que Deus está no controle. O campo tem um dono, o trigo tem um dono, então o trigo vai crescer para a salvação e o joio vai crescer para a perdição. Esse crescimento conjunto é inevitável. Ninguém vai conseguir evitar isso aí. Sempre vai ter. E agora guarda isso aqui, uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre isso aqui, pastor Adulcio, olha o que o reverendo Hernandes diz. Ele diz o seguinte, que o campo não é perfeito. E por que o campo ainda não é perfeito? Porque a ceifa ainda não chegou. Nós ainda não estamos vivendo a totalidade do reino. Por quê? Porque a ceifa ainda não chegou. Mas nós viveremos muito em breve essa totalidade, essa perfeição do reino, como o próprio Cristo disse aqui. Então o campo ainda não é perfeito. Por quê? Porque a ceifa ainda não aconteceu. Quando a ceifa acontecer, a perfeição vai chegar. Enquanto isso, irmão, quem está de pé, cuide para que não caia. Vigilância é o mais importante, conhecimento, discernimento, tudo isso está imbuído aqui nessa parábola, tá? Uma quarta lição que a gente aprende aqui nessa parábola é o quê? A paciência do dono do campo.
a paciência do Cristo com o que está acontecendo. Se ele tem tido misericórdia e paciência, por que nós não teremos? Por que nós queremos apressar as coisas? O dono impede que os seus servos arranquem o joio. Para quê? Para não prejudicar o trigo. Por duas razões. Por quê? Porque como você já viu uma plantação de trigo, a plantação de trigo ela não tem espaçamento entre um e outro, como o café, como outras plantas. Não, o trigo é lançado e eles crescem muito, muito próximos um do outro, os seus feixes. Então, a raiz do trigo se mistura, se entrelaça com a raiz do joio. Ao tentar arrancar o joio, automaticamente você também arranca o trigo. E segundo, para caminhar no meio do trigal, para caminhar no meio do campo, é impossível você não pisar no trigo, não machucar o trigo. Então, para evitar que o trigo seja ferido, quando os moços acordaram e disseram assim, tem joio no meio do trigo, vamos arrancar. O dono do campo falou, não arranca, deixa porque vai ter o dia da colheita. Vai ter o dia da colheita. Ele impede. Por quê? Guarda isso aqui porque eu vou te dar um ouro agora, tá? Isso aqui é ouro. Por que o diabo semeou joio no meio do trigo? Além de querer confundir, além de querer envenenar. Sabe por que ele jogou joio no meio do trigo? Porque não é porque ele quer que o joio tenha o mesmo destino do trigo. Ele quer que o trigo tenha o mesmo destino do joio. Porque se a gente tentar arrancar o joio, o trigo vai ser colhido antes da hora. Então, o diabo não quer que o joio vá para o celeiro. Ele quer que o trigo vá para a fornalha. Então, se o Cristo disse, não arranca, deixa que vai ter a ceifa, espera para a hora da ceifa. Você só vai se desgastar, minar sua fé, minar seu coração, e é mais fácil o trigo ter o destino do joio do que o joio ter o destino do trigo. E aí olha o que o texto diz aqui, que Deus, aqui o texto está mostrando o quê? O Cristo, mostra Deus com a sua paciência em relação ao joio, em relação ao trigo. Isso aqui aponta para quê? Para o tempo do arrependimento. Deixa aí, vai chegar o tempo da ceifa. Por favor, anota isso aí em algum lugar. A demora, eu vou usar a demora porque é a palavra que o português oferece, mas a demora não é descuido, é graça. Essa demora na trombeta tocar, essa demora na ceifa, não é descuido do dono do campo, é o quê? É graça. É para dar tempo das coisas acontecerem. Então essa paciência divina, ela nos ensina o quê? Nos ensina a esperar o tempo certo de Deus, sem julgamento precipitado. Não somos nós quem vamos fazer isso. É o dono do campo quem o fará. Ok? Deus nunca se atrasa, nunca. Ele é infinitamente sábio nos seus tempos, como disse John Piper. Deus é infinitamente sábio em seu tempo, em seu timing. Então o que o diabo quer é que você se precipite e tente arrancar o joio. E com isso, faça com que o trigo tenha o mesmo destino do joio. Agora eu vou entrar aqui no campo profético. Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Você não vai se perder por causa do joio. O trigo não vai para a fornalha junto com o joio. Não. Em nome de Jesus, você não vai se esmurecer na fé, você não vai se afastar do evangelho por causa do joio. Você vai permanecer firme até a ceifa. É o que a parábola nos ensina. Quinta lição, a gente tem mais pelo menos 3 lições aqui. Quinta lição que a gente aprende. A ceifa é inevitável. Pastora Dulce, irmã Lúcia, Leia, Vanessa, os irmãos que estão aqui, minha esposa que está aqui, presta atenção nisso aqui. Do mesmo jeito que o crescimento do joio e do trigo são inevitáveis, eles vão crescer juntos, não tem como a gente impedir isso, a ceifa também é inevitável. Consola o seu coração, porque do mesmo jeito que é inevitável que haja joio no meio do trigo, é inevitável que um dia haja uma ceifa. Capítulo 13, verso 30. Portanto, eu vos digo, 13, verso 30, perdão, diz assim, ó. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, o crescimento dos dois é inevitável, mas a ceifa também é inevitável. Você pode anotar isso aqui? Escreve aqui nos comentários, por favor, coloca assim, ó, a ceifa é inevitável. Coloca aí, a ceifa é inevitável. Anota aí nos comentários, por favor, a ceifa é inevitável. Não tem como evitar o crescimento dos dois, também não tem como evitar a ceifa. Está no verso 30. Ok? E o que essa ceifa, o que essa colheita simboliza aqui? O próprio Cristo disse, né? Representa o fim dos tempos, quando haverá essa separação entre o joio e entre o trigo.
O juízo final é inevitável, ok? A paciência de Deus não deve ser confundida com negligência. Por favor, a paciência de Deus não deve ser confundida com negligência, de forma alguma. A ceifa, ela trará justiça plena e vai trazer distinção. Vai trazer distinção entre aquilo que agora está misturado. Vou repetir. O que está misturado agora, aquilo que está misturado agora, vai ser distinguido. Haverá uma distinção no dia da ceifa. E aí, como eu gosto de citar, né, D.A. Carson, autor de vários livros, D.A. Carson, ok? D.A. Carson. Ele diz algo extraordinário. Ele diz o seguinte, que a certeza do juízo final deve moldar a nossa seriedade na missão presente. Vou repetir. A certeza do juízo final, a certeza da colheita final, ela deve moldar a nossa seriedade na missão que temos no presente. Então, é inevitável que aconteça a ceifa. Sexta lição, tá? Sexta lição que a gente vai aprender aqui. E aí eu vou falando a sexta ou a sétima lição e vou encerrar. Antes disso, vocês estão vendo o telefone aqui na tela. 2199-320-1700, é o número da assessoria. Por que a gente fixa esse telefone aqui? Porque essa live, ela não vai ficar salva aqui no meu perfil. Essa live, ela faz parte de uma série, que serão 10 lives como essa. Hoje nós estamos falando sobre o joio e o trigo, e semana que vem vamos falar sobre outra. Vou fazer outras lives nesse interregno, falando de outros assuntos. Eu estou preparando aqui uma munição forte demais para compartilhar com vocês, tá? Mas, por exemplo, essa live, ela tem um esboço, eu estou aqui na minha frente, tem um esboço que eu preparei aqui. Na verdade, isso é um material que eu já tenho há algum tempo e eu estou reaplicando ele. O que acontece? Esse material não fica salvo aqui, mas ele vai para o grupo da Academia Querix. E lá no grupo você recebe todas as lives que eu faço aqui e você recebe ainda o esboço do que eu estou pregando aqui. Então pensa bem você poder replicar esse conteúdo na sua igreja, no grupo de estudos, no pequeno grupo, no culto familiar, você poder explicar melhor. Você pode reassistir a live, por quê? Porque a live é enviada lá para o grupo em forma de MP4. Então você assiste ela quantas vezes você quiser depois. Não fica salvo aqui no meu Instagram, mas você recebe lá e assiste quantas vezes você quiser. Além de receber aqui o PDF com todo o conteúdo da live. Além disso, você vai receber mais 10 esboços de mensagens inéditas, mensagens que eu nunca preguei, você vai receber lá. Além disso, você vai receber o quê? 10 indicações de livros que eu vou colocar lá para você se aprofundar dentro dos assuntos. Para você se aprofundar dentro do que eu estou falando aqui. Além disso, 2 mentorias via Google Meet. Serão 2 meses de participação no grupo, serão 2 meses. Nesses 2 meses, eu vou fazer duas mentorias via Google Meet, onde nós vamos tratar sobre assuntos que os alunos vão escolher. Nós vamos fazer, os alunos vão escolher lá o assunto. Eu vou fazer 2 mentorias via Google Meet para responder perguntas, para compartilhar conhecimento. Então, assim, é um tempo precioso demais, um investimento que você faz que vale muito a pena. As vagas são limitadas, se não me engano, acho que nós temos umas 10 vagas só, tá? Porque a gente não coloca mais do que 50 pessoas. Mas se você quiser, ainda tem vaga. O telefone está aqui, ó, 2199-320-1700. 2199-320-1700. Chama nesse número aqui, garanta a sua inscrição para você poder participar. Você poder participar do grupo da Academia Querix, ok? Dito isso, sexta lição que a gente aprende aqui. Sexta lição que a gente aprende aqui. O destino do joio é o fogo. O destino do mal é o fogo. Guarda isso aqui. Capítulo 13, verso 40 e 42. Tá? Verso 40 e 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos que cometem iniquidade. Então o destino do joio é o fogo. E aí nós temos uma lição preciosa aqui. Ou você vira trigo para frutificar, ou é joio para queimar. Ou você é trigo que frutifica, ou você é joio que vai virar combustível. E aí você que escolhe. Porque se o joio pensa que vai ficar no campo, sugando todos os nutrientes do campo, recebendo toda a irrigação do campo, tirando os nutrientes do trigo, e vai ficar por isso mesmo? Negativo.
Deus não toma inocente por culpado, nem culpado por inocente. O joio representa os ímpios, os que praticam a iniquidade, os escândalos. Eu não vou nem entrar aqui na palavra grega para escândalo, que é muito maior do que no português. Você está achando que escândalo é só quando aparece uma matéria em algum tabloide? Não, não. Escândalo aqui vai muito, muito, muito além disso. Mas outro dia eu falo sobre isso, que a gente teria que fazer uma exegese do texto aqui, porque a palavra escândalo que aparece aqui é tropeço. Então, escândalo aqui não é o que faz barulho, escândalo aqui é o que faz o outro cair. Mas deixa para outro dia, tá? Outro dia eu falo sobre isso. Isso é para você ver o que tem na Academia Querix. Tem mentoria pessoal, mentoria individual, muita coisa para você poder aprender, ok? Essa parábola mostra que o mal nunca terá a última palavra. Essa é a sexta lição que a gente aprende aqui. O mal nunca terá a última palavra. Nunca terá. O joio vai para o fogo. A última palavra vem do dono do campo, do dono da seara. O joio vai para o fogo. O inferno é uma realidade que deve ser pregada, ok? Com urgência e com paixão, com compaixão, perdão, ok? O inferno é uma realidade. Nós precisamos pregar mais sobre isso, ok? Sétima lição que nós aprendemos aqui. Já que o destino do joio é o fogo, o destino do trigo é o brilho do reino. Repito, não tem que inventar chifre na cabeça de cavalo. A interpretação que o próprio Cristo deu é essa, verso 43. Olha o que ele diz. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se o destino do joio é o fogo, o destino do trigo é o brilho. E esse brilho aqui fala de quê? Da glorificação. Foi o que Paulo disse. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, aí seremos semelhantes a ele. Então guarde isso aqui. O destino do justo é resplandecer, é brilhar, é refletir a glória de Deus no reino de Deus. Uma imagem nítida da glória, da santidade, da vitória final que está reservada para os justos, para aqueles que permanecerem, para aqueles que não forem envenenados pelo joio. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O maior segredo para a vida cristã chama-se perseverança. Essa é a esperança que nós temos. Os justos herdarão o reino com a sua plenitude. Ok? Essa parábola, ela aponta o tempo inteiro para esse fato da consumação. Como eu disse, essa parábola, ela fala do presente, ela fala do início, da boa semente, fala do presente e fala do final. É uma parábola que mostra todo o plantio, crescimento e destino do reino. Vou repetir, ela fala do início, do crescimento e do destino do reino. Está completo aqui a linha temporal. Ok? Muita lição importante nós aprendemos aqui. Muita lição importante nós aprendemos aqui. Conclusão, uma conclusão rápida aqui para a gente poder encerrar. A parábola do joio e do trigo, ela revela a paciência divina. Ela revela a ação sorrateira do inimigo, mas também revela a certeza da colheita final. O bem e o mal, eles coexistem por hora. Por hora, por enquanto, o joio e o trigo vão ter que coexistir, mas não é para sempre. Não é para sempre. O fim será marcado pelo quê? Por essa separação entre o que é justo e o que não é justo, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno. Assim vai ser a consumação das coisas. Está muito claro aqui na parábola, ok? Uma coisa que fica muito claro aqui também é a certeza de que Deus governa o campo e que o juízo pertence a ele. A igreja é chamada para viver como trigo, frutificando, enquanto espera com paciência e com fé a consumação de todas essas coisas. Então, um apelo que fica muito claro para nós aqui é: viva como trigo, confie na soberania de Deus, anuncie o evangelho com urgência. Por quê? Porque essa colheita, ela vai acontecer. Essa ceifa, ela vai acontecer. Minha gente, espero de coração que esse conteúdo tenha abençoado a vida de vocês. Vou colocar aqui no meu story outra enquete para nós sabermos qual a próxima parábola que nós vamos estudar. Eu vou ver, acho que amanhã não vai ter live. Sexta-feira eu estou em Belo Horizonte, só para poder avisar os irmãos aqui, os irmãos de BH, da capital da minha terra, né, que eu sou de Minas Gerais também.
só que eu sou de uma outra cidade do interior. Então você que é de Belo Horizonte, sexta-feira estarei na comunidade Bereia, com meu amigo pastor Vinícius, na conferência, é, esqueci o nome da conferência agora, tá? Inflame, da conferência Inflame. Já deve ser o 4º ano que eu prego lá. Então você que é de Belo Horizonte, dá uma olhada aqui nos meus stories que o cartaz está lá, vai ser uma conferência incrível. Então sexta-feira agora eu estou em Belo Horizonte. Domingo e segunda-feira estarei junto com a Vanessa, eu e a Vanessa estaremos na ADECEP com o pastor Eliseu Viana. Eu vou falar sobre um tema muito importante lá também. Você que é do Rio de Janeiro, vamos para Piabetá, para a ADECEP, tá? Piabetá, Assembleia de Deus em Piabetá. Eu vou falar sobre batalha espiritual. E aí, irmãos, eu tenho um conteúdo sobre batalha espiritual que é muito interessante. Porque tem gente que acha que batalha espiritual tem só a ver com aquele momento de oração ali, onde manifesta um demônio. Não, não, não. Batalha espiritual vai muito, muito além disso. Eu vou falar durante 2 dias. Vou falar domingo à noite e segunda-feira à noite na DECEP sobre esse tema, batalha espiritual. Tá? Então, se você que é do Rio de Janeiro, não perde não. Sexta-feira estarei em Belo Horizonte, domingo e segunda na ADECEP. E no outro final de semana, eu e a Vanessa estaremos em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. A Vanessa vai pregar na conferência Voe, Conferência de Mulheres, no sábado, dia 27, e eu prego no domingo, dia 28, tá bom? Fica atento aqui na minha rede social, na rede social da Vanessa, nós estamos anunciando aí as nossas próximas agendas. Você que quer também convidar, o telefone está aqui da assessoria, 21 99 320 1700. Você que quer participar do grupo, né, fazer sua inscrição para o grupo, 21 99 320 1700. Pastora Dulce perguntando, quando é que vou estar em São Paulo? Minha pastora, eu estarei na nossa igreja em São José dos Campos, sempre estou lá. Dia 13, agora, dia 12 de outubro, eu estarei lá, mas no dia 13 eu volto a Belo Horizonte, na igreja quadrangular em Belo Horizonte, dia 13 de outubro. Mas dia 12 nós estaremos aí em São José dos Campos. Temos outras datas também para a região aí de São Paulo, mas eu te aviso, tá, minha amiga? Eu te aviso, para a gente poder estar junto aí, se Deus quiser. Beleza? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Vem para a Academia Querix, tá? Faltam pouquíssimas vagas, mas ainda tem. Você quer receber essa mensagem aqui? Quer receber esse conteúdo? Vem para a Academia Querix, você vai receber lá em forma de MP4, vai receber o PDF, vai receber PDF de esboço de mensagem, vai receber indicação de livro, vai ter mentoria comigo. Vem com a gente para o grupo da Academia Querix. Estão acabando as inscrições. A Apóstolo está perguntando aqui, São José, 4 horas de Cajamar, eu acho. Então, se tudo der certo, gente, dia 22 de novembro, nós teremos a última escola de sabedoria do ano. Obrigado, Léo. Vou falar da caravana aqui. Dia 22 de novembro, teremos a última escola de sabedoria do ano na Assembleia de Deus em São José dos Campos. E aí tem surpresa grande demais para revelar para vocês, para essa última escola de sabedoria do ano. Fica atento aqui, Escola de Sabedoria Querix. A última do ano vai ser simplesmente fantástica. Tem muita coisa boa, tem novidade da Vanessa, tem novidade minha, tem novidade da Escola de Sabedoria. Fica atento aqui que vai ser sensacional, tá bom? A Léa me lembrou aqui, março de 2026, estaremos saindo para Israel, Egito e Israel, a caravana Querix. Você que está na live aqui e tem vontade de conhecer a Terra Santa, de conhecer a historicidade do Egito, é uma viagem que vai te fazer crescer, não é turismo. Você vai fazer turismo também, mas não é turismo. É para você se aprofundar na Bíblia, porque cada lugar que nós pararmos, eu vou trazer uma ministração referente àquilo ali, vou te mostrar biblicamente como é que funciona, vamos ter um guia para poder nos dar informações históricas e geográficas, vai ser extraordinário. Março de 2026, Egito e Israel, a caravana Querix. Vem comigo e com a Vanessa, vamos para Israel junto, vamos para o Egito junto. Aproveita que o câmbio está melhor, viu? Aproveita que está mais fácil agora. Se você for no meu perfil aqui, no meu feed, tá aqui o cartaz da caravana. Na minha bio, tá lá o link da caravana. É só você clicar, você vai ser encaminhado aqui para o telefone da Leia, para o WhatsApp da Leia, que é a responsável pela Aral Tour, e ela vai te dar todas as informações do roteiro, valores, condição de pagamento, tudo isso. E ela está dizendo aqui, ó, aproveita que o câmbio está em baixa. Então você que quer aproveitar essa oportunidade para ir ao Egito e a Israel, junto comigo e com a Vanessa, em março de 2026. Vamos lá, tá? Faça esse investimento na sua vida. Beleza? Ó, Deus abençoe a vida de vocês.
Espero vocês na próxima live, espero vocês em Israel, espero vocês na Escola de Sabedoria, espero vocês no grupo. Deus abençoe muito a vida de cada um. E lembra do que eu falei aqui, ó, perseverança. Vamos perseverar até o fim, tá? Vamos ser trigo que frutifica e não um joio que vira combustível. Ó, Deus abençoe você, tenha uma excelente noite. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos, tá? Deus abençoe muito sua vida. Beijão no coração e até a próxima, permitindo Deus. Um abraço, minha gente.